Bom dia a todos. Sou o Marcelo Pinto, eu que vou apresentar esse webinar com vocês hoje. E eu vou pedir uma gentileza, enquanto mais participantes estão entrando, eu vou pedir a gentileza de quem já está aqui conosco de mandar uma mensagem informando se o áudio está ok, se vocês estão vendo a minha tela, e a gente assim vai tendo certeza de que está tudo pronto para a gente começar. Alguém pode aí dar um alôzinho, um bom dia, tá tudo ok? Opa, já tem gente contribuindo aqui. Áudio ok, beleza, bom dia, bem-vindos. Vamos lá. São 9h02. Vamos começar pontualmente. Hoje a gente tem um tema bastante interessante. A gente vem aqui mensalmente trazendo diferentes temas para vocês e hoje nós vamos falar como integrar a TI e o chão de fábrica e como fazer isso usando a interface nativa do TOTUS MES, que integra o TOTUS MES com os ERPs da TOTUS, né? Vamos lá, gente. Para começar, eu gostaria primeiro de trazer para vocês um pouquinho da história da PPI Multitask, né? Por que a PPI Multitask se transformou no parceiro TOTUS MES, no parceiro de automação do chão de fábrica da TOTUS. E para vocês entenderem isso, é legal vocês conhecerem um pouquinho a jornada da PPI Multitask, que hoje é uma empresa do Grupo WEG, mas essa jornada começou em 1988, em que a gente fazia um sistema já de apontamento do chão de fábrica com código de barras, ordens de produção com código de barras, e uma característica, né, da PPI é que a gente, em 88, a gente fazia o MRP1, a gente fazia o MRP2 e fazia o apontamento. Nós, naturalmente, né, no ano 2000, aí, com o advento do bug do milênio, quem é dessa época, deu o boom de RP no mercado, a gente parou de fazer o MRP, deixamos o MRP para o ERP e concentramos a nossa atuação no chão de fábrica, né? Então, inclusive o nome PPI vem de Planejamento, Produtividade e Informática. Então, a gente sempre fez o apontamento do chão de fábrica pensando em duas aplicações. Reportar o que acontece no chão de fábrica para o PCP do ERP e reportar o que está acontecendo no chão de fábrica para a gente fazer melhoria contínua, Lean Manufacturing, redução de perdas, né, do chão de fábrica. Por isso que são dois P's, planejamento e produtividade, e o I de informática no chão de fábrica e o I de informática integrando o chão de fábrica com o ERP. A PPI se fundiu com a Multitask em 92, que é uma empresa que nasceu fazendo automação, programando CLPs, supervisórios, fazendo automação da máquina, fazendo automação de processo, e essa fusão veio para a gente justamente integrar o know-how da PPI, que era de TI, PCP e melhoria contínua, com o know-how da Multitask, que era de automação. Com isso, a gente criou o nosso MES, né? O nosso MES ali na virada dos anos 2000, e o nosso MES fez um grande sucesso, porque tem essa forte integração tanto com o ERP, como essa forte integração com a automação, né, da fábrica, ou os operadores no chão de fábrica. Essa equipe multidisciplinar, né, da fusão da TPI e da Multitask permitiu a gente criar um produto diferenciado, e isso chamou a atenção da TOTUS, né? Começa aí o advento agora da indústria 4.0, e a TOTUS, que já vinha digitalizando a indústria nacional com seus ERPs, precisava de um parceiro com todo esse conhecimento de automação de chão de fábrica para conectar os seus ERPs com o chão de fábrica. Fizemos a nossa parceria em 2015, e ali, no início da parceria, a gente desenvolveu a interface nativa entre os ERPs DataSul, Proteus e Logix, do lado TOTUS, né? Então, esses três ERPs eles já têm ali uma conexão com o nosso MES, e o nosso MES naturalmente também conectado com esses três ERPs. O que faz de uma interface nativa? Essa interface nativa é que, quando evolui o lado do ERP, qualquer impacto nas transações ali de integração, a TOTUS já faz o ajuste para manter a compatibilidade da nova versão do seu ERP com a interface nativa. E do mesmo modo, a PPI Multitask, quando ela evolui alguma coisa, gera uma nova versão do seu produto de MES, a própria PPI Multitask também já faz ali os ajustes para manter a compatibilidade da nova versão do MES com o seu ERP.
Bom, isso foi mais uma alavanca para o crescimento da PP Multitask. Em 2019, a gente chamou a atenção da WEG, porque a WEG, em 2019, criou uma nova unidade de negócio. A WEG, que é famosa pelos seus motores elétricos, pelos seus produtos de geração de energia solar, hidráulica, eólica, distribuição de energia, automação industrial, eletrificação das fábricas, né? Então, a WEG, ela decidiu em 2019 também abrir uma unidade de negócio dedicada à indústria 4.0, lançou sensores IoTs para ligar todas essas suas coisas, os seus motores, os seus transformadores, os seus drivers e todos os seus outros produtos. Ela vai conectando esses produtos à internet das coisas, mas a WEG entendeu que para a indústria 4.0 não basta conectar as coisas, né? A gente precisa do MES, né? O MES é a espinha dorsal da indústria 4.0. E para resumir essa história, em 2019 a WEG fez uma aquisição da PP Multitask e hoje nós unimos esses três grandes logos, né? Uma das maiores indústrias nacionais, uma multinacional brasileira, a WEG, com a maior empresa de tecnologia brasileira, a TOTVS, e essa é a história multidisciplinar, aí, especialista em automação e chão de fábrica da PP Multitask. Maravilha! Nesses últimos anos, a gente aqui, junto com a WEG, a gente vem evoluindo o nosso produto, o TOTVS MES, porque a WEG, gente, ela é um playground. Eu brinco que a WEG é o sonho, né, de uma empresa de software para chão de fábrica, porque a WEG ela tem 61 parques fabris em 17 países, né, em 4 continentes. Né? A WEG é uma verdadeira multinacional brasileira. Né? Do seu faturamento no ano passado de 32 bilhões líquido, mais de 50% desse faturamento é em operações internacionais. E a WEG é muito verticalizada. Né? Então, a WEG, para ela fazer um motor elétrico, ela tem a fundição, ela tem a usinagem, ela tem a estamparia, ela fabrica o próprio fio, ela fabrica o próprio verniz do fio, ela fabrica tinta, ela fabrica a sua automação industrial, tem injeção de plástico, tem cortes e dobras, e tem montagens repetitivas, montagens seriadas e engineer to order. Então, é um playground. Isso fez com que a gente acelerasse, né, a nossa visão do que realmente é diferencial para uma indústria nos tempos de hoje, né, onde a indústria 4.0 está tomando corpo, cada vez a gente tem mais variedade de produtos, mais setups, lotes menores nas ordens de produção, e isso fez com que a gente pensasse assim, com toda essa nossa experiência e mais esse aprendizado agora dentro dessa realidade da WEG, a gente começou a pensar como é que a gente pode ajudar, né, agora a indústria nacional a simplificar a sua jornada 4.0. Né? E foi aí que a gente lançou, junto com a WEG, a nossa versão 4.2 e, mais recentemente, a nossa versão 4.3. Né? Mas essa nossa plataforma MES 4.0, ela tem uma característica, né, bastante completa. Né? Então, isso daqui é uma foto completa do que a gente faz. Começou, e tipicamente ninguém implanta um Big Bang de todas essas funcionalidades, né? Mas tudo começou com o apontamento de ordem de produção. Né? Então, a gente tem aqui uma integração do seu lado do ERP, importamos as ordens de produção e a gente faz toda a coleta de dados. O diferencial do TOTVS MES é a gente ter alguma automação de coleta de dados. Né? Temos telas para os operadores, como é, por exemplo, lá minha produção da TOTVS, mas o diferencial do TOTVS MES é que a gente conecta com a máquina. A gente conecta com sensores, a gente conecta com instrumentos, com os PLCs, e a gente faz uma simples automação da coleta de dados de máquinas antigas, e aí a gente começa a coletar os dados de produção, paradas, refugos e reportar a ordem de produção. É assim que começou a nossa jornada no MES. E, naturalmente, tem um outro pilar de qualidade. Olha, ali, junto com o apontamento da produção das paradas, o operador também aponta um checklist, uma inspeção de qualidade lá, a dimensão está correta, o diâmetro está correto, e outras características do produto e do processo. Então, a gente também começou a fazer a digitalização e os alertas. Operador, está na hora de você fazer uma inspeção de qualidade, está na hora de você fazer um checklist. E ali a gente também continuou a digitalização da ordem de produção para os controles de qualidade no processo. Né? A gente também, quando está apontando a ordem de produção, a gente também aponta os consumos. Né?
Então, com código de barras, RFD, seja como for, a gente começa a ler o lote daquela matéria-prima consumida naquela ordem, a gente pega a quantidade real consumida, a gente vai desligando backflushes, né, consumos por lista de material, e a gente começa a ligar o consumo real que a gente coletou, seja com código de barras, QR codes, RFDs, mas também coletando dado direto da automação. Às vezes tem balança, às vezes tem célula de carga, às vezes tem medidores de vazão, que nos permitem a gente pegar ali, ó, pela instrumentação da fábrica, quanto que exatamente foi consumido numa ordem de produção. E a gente foi evoluindo ali também, mas eu estou monitorando a máquina, eu também posso monitorar a saúde da máquina, né, com uma manutenção corretiva, ou até mesmo uma vida útil da ferramenta, né? E aí a gente traz o que a WEG nos trouxe com a nossa aquisição, né? A gente também pode trazer os sensores IoTs que vão mostrar se a máquina está vibrando, se a máquina está aquecendo e se tem alguma anomalia na saúde ali da máquina a partir dos sensores. Então a gente também consegue trazer uma manutenção preditiva, né? Usando a plataforma IoT, e isso tudo ali sendo, vamos dizer assim, fonte, né, matéria-prima para os algoritmos de inteligência artificial, para a gente prever anomalia, ou melhor dizendo, identificar anomalia, prever, fazer uma predição de uma quebra e de uma instabilidade no processo que possa gerar produção de produtos fora da qualidade e assim por diante. Então, esse é o big picture, né, de toda a nossa plataforma MES 4.0. Esse big picture, a gente tem uma integração, né, com o ERP, mas é importante notar, né, por que a gente tem uma integração? Porque é um servidor separado. Você tem o servidor do seu ERP e nós temos o servidor do MES, né? E a gente tem no servidor do MES, a gente também tem a conectividade com os nossos dispositivos de conexão com as máquinas, né? A gente tem a conectividade, eventualmente, com o próprio CLP da máquina, né? E do nosso servidor do MES, a gente também tem ali o web servers para a gente publicar as telas dos operadores no chão de fábrica, né? Então, a gente tem ali as telas que podem operar num desktop, num tablet, até mesmo um celular, e a gente também tem as telas dos usuários ali do chão de fábrica, dos gestores do PCP, da manutenção, da produção, da melhoria contínua, do pessoal de almoxarifado, né? E os andons, os grandes monitores para o pessoal conseguir acompanhar o que está acontecendo ali em tempo real. É assim que, então, a gente faz essa, vamos dizer assim, arquitetura entre a sua TI e o seu chão de fábrica através do TOTUS MES, né? E quando a gente vem nesses últimos anos pensando em como simplificar a jornada, né? Porque a gente está no MES há muitos anos, mas vamos dizer assim, né? Os projetos lá na virada dos anos 2000 eram projetos que ainda requeriam muita customização para a gente fazer tudo isso que eu expliquei aqui para vocês agora, muito resumidamente. Então, quando a gente foi adquirido pela WEG, a gente aprendeu que a gente poderia fazer algo mais passo a passo. A própria WEG, com suas 61 fábricas, tem fábricas com diferentes maturidades. Tem fábricas mais avançadas, fábricas que ainda estão lançando aí, foram construídas para um produto recém-lançado. Então, é natural que a diferença de maturidade nos leve a gente poder introduzir essas funcionalidades que eu citei para vocês, pouco a pouco, passo a passo. E para isso a gente criou novas telas de operador. Hoje a tela da versão 4.3 do TOTUS MES são telas em que você pode arrastar e soltar e levar para o operador só aquilo que ele está hoje preparado para começar a usar. Vamos começar só com um simples apontamento das operações das ordens de produção. Depois eu arrasto e solto e vamos começar agora a apontar ali as perdas do OEE, paradas. Vamos começar agora, arrasta e solta, colocar uma cadeia de ajuda para o operador pedir ajuda para a engenharia, para o PCP, para a qualidade. Aí você arrasta e solta, coloca agora para ele visualizar documentos eletrônicos, visualizar desenhos. Vamos colocar ali agora um arrasta e solta para ele começar a fazer a inspeção de qualidade no processo, informar o lote da matéria-prima, né? Então, a gente hoje fez nessa nova versão uma tela para o operador em que eu posso primeiro colocar uma funcionalidade, deixa ele dominar, estabilizar, já estamos começando a ganhar aí com o uso dessa funcionalidade e depois a gente evolui
para mais alguma coisa, e assim você vai fazendo uma jornada de um modo gradual, sem precisar chamar ninguém para customizar o seu MES. Na base do arrasta e solta, você vai agregando isso dia a dia para o operador. Da mesma maneira que eu tenho uma tela do operador, eu tenho um dashboard. Você arrasta e solta, traz agora o objeto da qualidade, traz agora o objeto do OEE. E da mesma maneira eu tenho relatórios, né? Então eu tenho diferentes relatórios, eu também tenho os relatórios que, com uma tabela dinâmica, você arrasta e solta, coloca a coluna, tira a coluna, pivota a coluna, né? E eu também tenho como fazer diferentes conexões com as máquinas, né? Tem um jeitinho simples para as máquinas de 30 anos, 40 anos, que não tem nenhuma serial, não tem uma porta Ethernet, mas a gente coloca então um device IoT para se conectar com a máquina e conectar ali um clique da máquina, né? Então é como se fosse um relezinho ali dentro do painel elétrico da máquina. A gente vai ver a quantidade produzida, a velocidade da produção, a gente vai ver uma parada, né, da máquina, data, hora, minuto, segundo, quando a máquina parou, quando que a máquina voltou a trabalhar. Então a gente tem maneiras simples, ou até usando hoje câmeras, a VEG também nos dá câmera que já conta a produção, já faz a inspeção do dimensional da peça, ou a gente ainda pode se conectar com o PLC da máquina. Então, notem que a nossa versão 4.3 ela é super flexível, né? Da tela do operador aos gestores e a conectividade com as máquinas no chão de fábrica, né? E, de um modo geral, essa conectividade do nosso MES com o chão de fábrica, a grande maioria dos nossos projetos, eu posso falar que 90% dos nossos projetos, a gente está lidando com máquinas antigas, a gente está lidando com um parque industrial brasileiro, onde a maioria das máquinas ainda não tem uma porta Ethernet, né? E a gente fornece, então, são dois tipos de dispositivos que me permitem pegar esse clique aqui que eu falei, que é como se fosse um relezinho, um interruptor de luz ali da sua casa, isso aí também, né? É um abre e fecha ali um contato elétrico, que nos permite ver se a máquina está produzindo ou se a máquina está parada, e nos permite pegar ali um clique a cada ciclo, né? A cada peça produzida. Então, essa daqui é a maneira que a gente faz a conexão com a máquina, tá? Mas, e a gente vai falar mais à frente como é que a gente faz a conexão do TOTSMES com o seu ERP, mas antes eu também queria falar um pouquinho de, não é só a gente levar para o operador uma tela que eu posso arrastar e soltar. O que eu arrasto e solto também hoje foi templatizado no TOTSMES 4.3. Eu tenho componentes específicos para indústrias de processo, para indústrias que fazem receita, de alimentos, de bebidas, de higiene, produtos de higiene e limpeza, farmacêutico, ração de animal, tintas e assim por diante, né? Produtos químicos e assim vamos, né? Então, essas empresas que elas fazem literalmente uma receita, né? Misturam ingredientes em reatores, em misturadores, né? Põe isso em tanques e silos e depois manda isso daqui para uma linha de envase. Nós temos componentes dedicados para esse tipo de indústria. Como nós também temos componentes dedicados, né? Não para quem faz receita, mas quem faz manufatura discreta. Então, vocês imaginem uma empresa de usinagem, a gente tem componente dedicado hoje para usinagem, porque antigamente usinagem usinava uma peça, só que usinagem hoje, gente, eu posso usar uma máquina de usinagem com duplo pallet. Ela está fazendo duplo pallet o quê? Eu estou usinando uma peça A aqui, e aí, depois que eu terminei de usinar, eu estou fixando aqui já no centro de usinagem uma peça B. A peça A é uma ordem, a peça B é outra ordem. A peça A tem um ciclo de 40 segundos, a peça B tem um ciclo de 30 segundos. Saio aqui, ó, usinei essa peça e ponho a peça B. Estou trocando outra A por outra A aqui agora. Depois faço a peça B com 30 segundos, volto a peça A com 40 segundos. Ordem de produção de A, ordem de produção de B. Eu começo a ter no chão de fábrica, eu estou enfatizando isso daqui para vocês, porque eu começo a ter uma única máquina com múltiplas ordens de produção simultaneamente, né? Pior ainda, na produção de chapas, né? Corte a laser, corte a plasma, né? São exemplos de processos aonde, para otimizar uma chapa, eu mesclo, né? Eu aninho diferentes formatos de peças, né? Para ter um melhor aproveitamento da área da chapa, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma chapa com peças diferentes, múltiplas ordens de produção. Não são duas ordens de produção como na usinagem, mas eu tenho ali, às vezes, uma dezena ou dezenas de ordens de produção na mesma chapa,
né? Mesma coisa na injeção de plástico, um molde de plástico agora tem o lado esquerdo da peça, o lado direito da peça, o topo da peça, a base da peça. E são 4 itens de estoque, 4 itens de semi-acabado, 4 ordens de produção. Então, o que está acontecendo? Conectar o ERP com o chão de fábrica está nos levando cada vez mais, por isso que eu estou enfatizando a indústria 4.0, é isso que a indústria 4.0 está fazendo, ela gradualmente vai aumentando a diversidade de SKUs, a diversidade de produtos e vai diminuindo o tamanho de lotes da ordem de produção e aumentando o número de ordens de produção com que a gente lida no dia a dia. E isso tudo vai fazendo com que a integração, né, do ERP com o chão de fábrica fique mais complexa, a integração do ERP com o MES fique mais complexa, a tela para o operador, ela também vai ficar mais rica, o operador vai ter que lidar com múltiplas ordens de produção ao mesmo tempo, né? Então, e o sensoriamento, eu tenho que fazer um sensoriamento da máquina, eu tenho que ratear aí aquele ciclo entre N ordens de produção e fazer já um rateio disso para a interface nativa, enviar as horas ali rateadas daquela máquina para aquelas ordens de produção que estão sendo feitas simultaneamente, né? Na área de montagem, nós temos outras complexidades, né? A gente também tem na área de montagem uma linha de montagem aonde eu tenho que disparar, né? É o ressuprimento de materiais, mas os ressuprimentos acontecem em momentos diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho isso daqui para vocês agora, nas linhas de montagem. A gente lançou também com a 4.3 uma logística industrial, né? Onde você, lá no APS do seu TOTUS ERP, a gente recebe já uma fila de produtos, né, que vão entrar numa linha de montagem, e a gente já tem com isso um módulo de logística industrial que vai acompanhando aqui, ó, a previsão do início e término de cada um dos lotes, e o próprio TOTUS MES dispara automaticamente uma missão para o almoxarifado. Está na hora de você separar material não almoxarifado. Você pode estar usando o WMS da TOTUS, pode estar usando o próprio TOTUS MES para fazer separação no almoxarifado, mas o que é interessante? A gente também manda as mensagens para o operador logístico ali interno, que recebe no seu coletor radiofrequência aqui na sua telinha, que tem uma missão agora, dele transportar aquele material que foi separado para a sua linha. Ou ainda AGVs, né, gente? AGVs, AMRs, que são os carrinhos guiados ali, autônomos, melhor dizendo, né, que levam automaticamente. Nós já temos clientes que já começam a receber a missão do TOTUS MES nos seus sistemas de AGV, e o AGV pega o material lá no almoxarifado e leva autonomamente o material para o ponto de consumo numa linha de produção, numa máquina. Então, olha que interessante, né? Por que é interessante o TOTUS MES estar fazendo isso? Porque o TOTUS MES, ele também está coletando dado em tempo real ali da linha da máquina, né? E com isso a gente já pode ver, olha, teve parada, teve OEE, estamos no ritmo, não estamos no ritmo, e a gente já pode eventualmente ver que uma máquina parou, não precisa ser reabastecida. Então a gente já reprioriza as missões de separação e de transporte em função do que realmente está acontecendo no chão de fábrica, né? Então, é nesse contexto que eu quis trazer aqui para vocês uma visão de como é que o mundo está evoluindo com a indústria 4.0, como vai ficando mais complexo essa integração do ERP para o MES, do MES para o operador e a coleta de dados voltar para o seu ERP, e é por isso que a interface nativa ela se transformou num grande diferencial do TOTUS MES. E aí eu vou convidar agora o meu colega, o André. André, vamos ver se nós estamos... Eu vou agora ver se eu consigo tornar você um apresentador, André. Estou transformando você num apresentador, André. Compartilhe a sua tela conosco, por favor. E a gente gostaria também de ouvir a sua voz. Vê se você consegue abrir o seu microfone e compartilhar a sua tela, André. Claro, Marcelo, tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver se você compartilhar minha tela aqui. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar minha apresentação e minha tela no primeiro momento. Vamos lá. Mostrar já. Tudo certo? Sim, Vocês conseguem chegou visualizar minha tela? Pode colocar no modo de apresentação. Já estamos vendo a sua tela. Perfeito, André. André, não sei se você consegue ligar a sua câmera. Se não conseguir, pode seguir que nós estamos vendo e te ouvindo bem.
tá? Deixa eu visualizar aqui só um minutinho, vamos lá. Vocês conseguem ver minha câmera, pessoal? Também vê sua câmera, sua cafeteira, você está no seu home office. Isso, exatamente. Tô no meu escritório em casa aqui agora, Marcelo. Muito obrigado por me chamar para compartilhar com vocês um pouquinho Vamos dessas lá. experiências que a gente tem aqui. Eu consigo fechar aqui e continuar aparecendo? Deixa eu ver um minutinho Não, mas só. tá bom, vambora, vambora. Tá É bom. sim, a vida Vamos- como ela é, hoje é assim mesmo. Não, não, tudo certo. É que na minha tela aparece também a sua câmera, a minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui, só um minutinho. Eu saio da minha câmera, pode tocar. Pronto, perfeito. Já acho que agora deu tudo certo aqui. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Bem, primeiramente, novamente, Marcelo, obrigado, né? Queria apresentar para vocês, eu sou o André, sou aqui da PPI Multitask, trabalho no departamento de P&D. Então, vou compartilhar um pouquinho de vocês a minha experiência com a interface de integração, né? E aí me colocar também à disposição para caso vocês tenham dúvidas ao fim, depois também da apresentação, para me procurarem, tá bom? Vamos lá, Marcelo. Vamos ver se vocês conseguem visualizar o que acontece aqui agora comigo aqui. Legal. O slide mudou, Marcelo, certinho aí? Só para Sim, mim pode acompanhar. seguir. Perfeito. Então tá bom, pessoal. A ideia inicial aqui é eu falar um pouquinho sobre o que é a nossa interface nativa e o que a gente consegue fazer com ela, né? O nosso potencial. Então aqui é um pouquinho do que a gente faz com os downloads e uploads das nossas integrações, né? Imagina quando eu falo de importação e exportação de dados, eu estou falando que em sistemas informatizados, as importações estão sempre ligadas ao ato de receber informações, né? E as exportações estão sempre ligadas ao ato de enviar informações para algum lugar. Quando eu falo especificamente da nossa integração com o TOTUS, né? Com os RPs da TOTUS, eu falo de poder trazer coisas do tipo depósitos, produtos, grupos gerenciais, ordens de produção, recursos, enfim, as coisas que vocês veem nessa tela, nesse slide que eu estou apresentando para vocês. A ideia é que isso seja feito de uma maneira bem simples, através de mensagens enviadas pelo próprio ERP, tá? Que passa por bancos de dados que fazem tratamentos e trazem isso para dentro da aplicação, como o Marcelo estava explicando um pouquinho. Consigo trazer ordens de produção, lista de materiais, produtos, entre outras coisas, tá? Quando eu falo de trazer as informações do RP para dentro do MES. Por que que eu trago essas informações? Por que é importante fazer esse tipo de integração? Primeiro de tudo, para evitar duplicidade, né? Eu não quero cadastrar, ter que ser obrigado a cadastrar a mesma informação que eu tenho cadastrada dentro do meu RP para dentro do meu sistema MES. Né? Eu não quero ter que cadastrar as minhas ordens de produção em dois lugares, meus depósitos em dois lugares, eu quero ter consistência das informações, então por isso a gente faz integração, tá bom, pessoal? Falando de importação nesse caso. Quando eu falo de exportação, que é o ato de eu enviar as informações do meu chão de fábrica para sistemas terceiros, nesse caso aqui o RP, eu tenho, bem, o que eu posso enviar? Eu posso enviar quantidades produzidas boas, as quantidades que eu tive de refugadas, quantidades de tempo que eu usei para consumir cada uma dessas operações, operações baixadas, paradas que aconteceram durante o processo, tive algum problema durante o processo, parei, esse tempo também é contabilizado dentro da nossa integração e enviado também para o sistema de gestão. Quantidades, refugos, paradas, materiais, transferência de materiais, enfim. Esse é um pouco do mundo que a gente integra na nossa interface nativa, né? Então, isso é um pouco do que a gente faz e aqui já é um diferencial do que a gente faz para o restante do mercado. Tem muita coisa que a gente faz de maneira analítica, separada via mensagem, que o restante do mundo precisa fazer de maneira customizada e acaba sendo muito dificultoso quando eu falo de integração, né? Leva tempo, custa dinheiro, e a ideia é que a gente tenha uma interface nativa que cubra a maioria dos cenários para que a gente evite esse tipo de problema, tá? Quando eu falo de diferenciais, eu trouxe alguns tópicos para abordar com vocês aqui, e aí o Marcelo me interrompe caso algum dos tópicos ele tenha alguma ideia adicional para acrescentar, tá bom, Marcelo? Ok. Bem, falando um pouquinho sobre um dos problemas que a gente encontra quando a gente fala de integração, tá? Custeio da operação jamais deveria ser um problema, né? A gente está envolvendo diretamente custo de mão de obra, dinheiro da produção. Então, a ideia é que a gente torne esse processo menos moroso, lento e mais correto possível, né? Então, a ideia é que todos os custos relacionados ao processo produtivo sejam detalhados da maneira correta quando eu vou fazer essas aferições dentro do sistema de gestão. Eu quero poder ir na minha tela de custos dentro do meu sistema
DataSul, Proteus, Logix e avaliar que essas informações estão feitas de maneira correta dentro do ERP. Tá? O que acontece geralmente, né? O que acontece, o que pode acontecer, né? Eu tenho os meus custos comprometidos por conta de um envio generalista, tá? Imagina que uma ordem de produção tem diversas etapas de produção, né? Eu corto, eu colo, eu embalo. Cada dessas partes do processo tem um custo envolvido, tá? Quando eu falo de exportar essas informações, de enviar essas informações para dentro do ERP, eu não quero que a minha informação seja tratada de maneira geral, tá? Eu não quero enviar os tempos da ordem de produção como um todo e deixar que o ERP trate de maneira isolada esses custos, tá? A ideia por trás da nossa integração é que eu possa enviar para o sistema de gestão já a informação de uma maneira mais mastigada, se é assim que eu posso dizer. Eu já faço os rateios dos meus tempos e dos meus tempos produtivos e da minha mão de obra dentro do meu próprio sistema de gestão, e quando eu integro isso para o RP, dentro do meu próprio MES, desculpa, e quando eu devolvo isso para o sistema de gestão, fica fácil dele tratar essas informações, porque ele já recebe com um nível bem maior de detalhamento e fica mais fácil de vocês terem o custeio aferido, tá? Então, isso é uma grande vantagem da nossa aplicação, porque quando você faz isso de maneira manual, via banco de dados, é difícil de você ter essas aferições aqui, tá? Bem, falando um pouquinho sobre monitoramento das integrações, tá? Porque não basta só eu integrar o que eu tenho dentro do meu show de fábrica, ou trazer as informações que eu tenho dentro do meu sistema de gestão para o meu ERP, tá? Para o meu MES. A ideia é que eu consiga visualizar isso de maneira clara, tá? E quando as coisas estão acontecendo. Imagina que eu estou trazendo os dados do meu sistema de gestão para dentro do meu MES, tá? Como eu vou saber o que deu certo, o que deu errado, em que momento isso funcionou, se está pendente alguma coisa. Então, assim, a nossa aplicação, ela tem uma interface visual também, tá? Como o Marcelo mencionou, tenho relatórios, dashboards, andons, que podem me exibir em tempo real o que está acontecendo, tá? Imagina que alguma das minhas integrações falhou, eu vou saber qual integração falhou, qual o tipo dessa integração que falhou, quando e o porquê, tá? E aí eu consigo trabalhar esse dado da maneira que eu achar melhor, tá? Eu posso reprocessar, posso visualizar novamente e cancelar, enfim, tá? Isso tem claro aqui na tela que eu estou demonstrando para vocês, tá? Os registros que estão pendentes de integração, em processo de integração, erros cancelados, o tempo mínimo, que o menor registro meu levou quanto tempo, o meu pior registro levou quanto tempo, a média, enfim, tá? Aqui eu tenho relatórios dentro da minha aplicação também, onde eu vou mostrar para vocês também quais são as ordens de produção que foram integradas, os tipos da transação que ela está tratando, quando isso aconteceu, quem está pendente há quanto tempo, enfim, isso aqui é importante, tá? Então a gente tem um grande arsenal de telas e coisas para vocês poderem fazer o monitoramento dessas informações que estão sendo integradas. Então, bem, mas nem só de beleza vive o mundo, né, pessoal? Aqui a intenção é eu falar um pouquinho sobre os nossos diferenciais, nesse caso aqui, perante as falhas que acontecem durante o processo de integração com a rede, né? Como eu estou falando de dois sistemas, quando eu estou falando de um sistema de gestão e um sistema MES, problemas podem ocorrer e não necessariamente por conta de algum dos sistemas. Enfim, eu posso trafegar via internet ou via Ethernet, né? Ou via rede local ou via rede mundial de computadores. Eu posso ter falhas da comunicação, trazendo de um servidor, por exemplo, as informações do ERP para dentro do MES. Se eu tiver uma falha de comunicação entre essas informações durante a troca, eu perco essa integração. Eu vou precisar olhar detalhadamente como isso funcionou, de onde aconteceu, enfim. A ideia é que não, tá? A ideia é que, enfim, previsto é que as ordens, as operações dos produtos, lista, recursos, inventário seja trazido de maneira correta, né? E foi o que eu falei, os imprevistos acontecem e o nosso diferencial perante esses imprevistos é o quê? Eu tenho telas onde eu identifico que esse problema aconteceu, assim como andons eu posso ter também, onde vai mostrar o que houve, relatórios, e assim que acontece, eu consigo rapidamente, via interface gráfica mesmo, sabe, via tela que fica na frente de um usuário que pode estar monitorando, ou enfim, alguém que vai olhar de tempos em tempos essas informações, eu posso ir lá, identificar qual o problema que aconteceu
durante o problema mesmo, enquanto ele acontece, e pedir para reprocessar esse registro. Eu posso marcar ele, depois pesquisar por ordem de produções específicas, por operações específicas, e marcar como reprocessamento essa integração. Tá? Isso geralmente é bem complexo de se fazer em sistemas de mercado, em integrações de outros tipos, tá? Porque geralmente você precisa em banco de dados, marcar registro, excluir coisas. Aqui em tela mesmo você resolve, tá, pessoal? Uma tela amigável, você vai lá e ajusta esse registro, tá bom? Falando de um segundo caso de uso não tão bacana, alto volume de dados, pessoal. Aqui dentro da PPI, o Marcelo pode trazer até um pouco mais de detalhe dentro do sistema TOTOS MES. A gente trabalha com pequenas, médias e grandes empresas, né? Então, o volume de dados não pode ser uma questão para a nossa integração. Né? Eu tenho desde empresas que trabalham e trafegam com uma ordem por dia, uma operação por dia, como empresas que trabalham com 100 mil ordens de produção por semana, um planejamento. Tá? Então, a minha integração tem que cobrir ambos os cenários, tá? Tanto para a empresa pequena que traz uma ou duas ordens no dia, quanto para a grande empresa que trafega muitos milhares de ordens durante uma semana, durante um dia, enfim. Tá? Falando um pouquinho das coisas que acontecem, né, eu tenho o download e upload, aquilo que eu estava explicando no início para vocês. O que eu gostaria que acontecesse sempre é que isso fosse feito de maneira rápida, ágil, né, que meu envio e recebimento funcione perfeitamente toda vez. Mas o que eu estava falando há pouco, o alto volume das ordens e as transações, como está marcado no slide que vocês estão vendo agora, pode tornar o processo moroso e lento, e assim tornando indisponível o meu registro quando eu preciso dele. Imagina que eu tenho uma ordem de produção X, que ela precisa ser produzida muito rápido, porque o cliente está esperando no balcão, e eu tenho um envio grande de ordens de produção, e essa está no meio. Tá? Eu enviei 100 mil ordens, e essa é uma das 100 mil ordens. Se eu estiver trabalhando com performance ruim, como que eu vou esperar que o meu cliente seja atendido no prazo, aquele cliente que está no balcão, ou aquele cliente que está esperando uma entrega para o próximo dia útil? Então, assim, quando eu falo de integração, a ideia dentro do nosso processo é deixar ele mais ágil possível conforme você necessita, conforme a empresa necessita. Então, o que eu tenho dentro dos meus registros aqui, dentro das minhas configurações, dentro das minhas features da integração? Eu consigo disponibilizar, sob demanda, mais núcleos de processador, né? Mais performance para aquele processo. Eu consigo dizer que em vez de usar um processador da máquina, eu quero usar 2 processadores, eu quero usar mais um terceiro processador para poder fazer isso. Sob demanda, então é fácil, eu vou lá, marco um número dentro de um registro, coloco 3 e a partir desse momento eu estou usando 3 processadores ou 3 núcleos de processador para poder fazer essa integração. Então, isso de fato é uma coisa que não é comum, tá, no mercado de se ter. Então, é um baita diferencial, tá? Você pode aumentar a sua capacidade computacional ou diminuir conforme necessidade, tá? Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre os erros de operação e como a nossa interface padrão trata em cima deles, tá? Imagina que aqui o caso de uso está falando sobre o estorno das transações. Eu posso, num caso bacana, um caso perfeito de uso, enviar ordens de produção para dentro do ERP e que as quantidades estejam corretas, aferidas, os tempos corretos, mas nem sempre o mundo funciona desse jeito. As pessoas erram, né? Assim como os robôs hoje em dia, com a inteligência artificial também erram, as pessoas também são suscetíveis a erro. Imagina que eu coloquei no meu processo informando que eu refuguei uma peça, tá? Refuguei, enfim, a peça deu um problema, ela quebrou e eu decidi que eu perdi essa peça, tá? Só que dentro do meu processo eu tenho um segundo avaliador que vai me dizer, olha, essa peça aqui não necessariamente está perdida. Se eu retrabalhar essa peça, ela pode ser uma peça boa. E de fato isso acontece. E só que eu já fiz um processo de integração enviando aquele registro como uma peça refugada para dentro uma peça perdida para dentro do meu sistema de gestão. Como que isso funciona agora, a partir desse momento? Se eu já fiz um reporte para dentro do meu sistema de gestão informando que isso é uma perda. Eu tenho uma feature dependente da minha aplicação, onde eu consigo dizer que, olha, esse registro que eu enviei para vocês, eu enviei de maneira errada, né? Eu faço um estorno, ou seja, eu devolvo aquele registro, ou apago aquele registro da base enviada,
e faço um envio correto. Olha, esse envio aqui, na verdade, é o envio de uma peça boa. Isso tudo também através de uma tela protegida por usuário, por senha. Então, é bem bacana de trabalhar com isso aqui, porque você trabalha com interfaces gráficas sempre, né? Você não precisa ser muito técnico para poder fazer isso aqui. E é um sistema seguro, que não é qualquer pessoa que pode fazer isso aqui, tá? Então, esse também aqui um outro diferencial da nossa aplicação, quando eu falo de integrações, tá? Marcelo, eu acho que esses são os principais pontos que eu gostaria de tratar dentro da integração. Eu não sei se você tem uma informação adicional que você gostaria que eu te ajudasse a discutir com o pessoal, enfim. André, não, eu acho que é isso daqui. Eu acho que o grande barato de hoje é a gente também poder abrir aqui o nosso espaço para duas coisas. Eu estou compartilhando meus dados de contato, deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, né? Já voltou os meus dados de contato, porque a primeira coisa que a gente gosta de fazer nesses encontros é se abrir para a gente compartilhar histórias. Hoje a gente está compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês, mas eu também deixo os meus contatos para quem quiser marcar um bate-papo com a gente. A gente gosta de depois ter uma oportunidade de ouvi-los, né? E vocês compartilharem um pouquinho da jornada de vocês, as alegrias, as tristezas, as dores e as soluções que vocês vêm encontrando no caminho e, eventualmente, para a gente também ajudá-los aí, ver como é que a gente pode ajudá-los na sua jornada. Mas outra coisa que a gente gosta de fazer nesses encontros, André, é a gente abrir esses últimos minutos para perguntas e respostas. Então, Legal. eu vou aqui já ver, né, se tem alguma pergunta. Não, opa, vamos ver aqui, ó, já tem pergunta sim. E a gente começa agora a responder. Eu vou contar com a sua ajuda. Vamos ver aqui, André, quando vierem questões mais técnicas. Opa, subiu aqui meu perguntas e respostas. Eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito. Espera aí. Espera um pouquinho, gente, que eu acabei de perder aqui o meu perguntas e respostas. Alguém faz uma perguntinha aí para me facilitar, que aí vai abrir aqui para mim. Opa, apareceu. Mas eu tinha aberto ele aqui. Vamos lá. Ver se eu consigo ampliar aqui, que está difícil eu ler. Pergunta, eu achei onde eu amplio. Agora sim, vamos lá. Os operadores conseguiam fazer toda a operação. Deixa eu ver aqui, tá, preciso dar um jeitinho de ampliar mais. Está difícil ler todo o texto. Ah, tá. Bom, tem uma pergunta do Henrique. Agora estou conseguindo ler direitinho, gente. Os operadores conseguiriam fazer toda a operação das máquinas usando equipamentos com Android, usando tablets ou Windows, usando desktop, tá? Henrique, sim, as telas dos operadores, as telas dos usuários rodam num browser, né? Num browser, então você precisa de um Chrome, por exemplo. Então, qualquer dispositivo que você rode um Chrome pode ser usado tanto para o apontamento como para a visualização dos relatórios e os add-ons, beleza? É isso aí mesmo. O TOTUS MES permite integração de customizações realizadas no RP com a operação dos equipamentos. Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta, né? O TOTUS MES, a interface nativa, acho que agora eu entendi sua pergunta, permite integrações de customizações realizadas no RP com a operação dos equipamentos. Então, a interface nativa, naturalmente, ela trata as transações nativas, padrões do seu ERP. Então, a interface nativa, ela não comporta as customizações. Mas o que é muito comum? É muito comum você ter customizações no entorno do seu PCP, do seu ERP, e ainda assim, para a interface, a gente conseguir usar transações nativas, tá? Então, a gente tem que separar. O fato de eu ter customizações no meu PCP, por exemplo, não implica em eu não conseguir usar a interface nativa. Muitas vezes a gente ainda usa, porque você faz as customizações, mas a transação em si, que é usada para um reporte de ordem de produção, não muda. Tá? Mas também acontece, eventualmente, de você ter customizações que vão exigir uma customização na interface nativa. Isso também acontece, tá? Não é o mais comum é as transações padrões serem suficientes para a gente atingir os nossos objetivos de integração nos projetos, né? Vamos lá, próxima pergunta.
Queria receber uma gravação desta apresentação para compartilhar com os gerentes. Os meus dados também estão aí, você pode enviar um e-mail para mim, porque aí a gente envia para você o link da gravação. Depois do evento, a gente precisa de um tempinho para baixar tudo e gravar, melhor dizendo, fechar o arquivo de gravação, mas sim, a gente pode fazer o envio para vocês, tá legal? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta. Essa solução MES, ela pode ser usada apenas com TOTUS ou com algum outro ERP? A vantagem do TOTUS MES é ele ter uma interface nativa com os ERPs da TOTUS. Tá? Quando a gente está falando de outros ERPs, as interfaces são desenvolvidas em tempo de projeto. Então, a resposta é, o TOTUS MES também pode ser usado com outro ERP? Sim, pode ser usado com outro ERP. E a gente vai ter para esse ERP não uma interface nativa, mas uma interface ali desenvolvida no mesmo contexto do projeto. E aí é que entra, né, o nosso know-how, vai te levar ali a objetivos ali similares, talvez, né, do que o André apresentou, de como lidar com os imprevistos, os desafios em cada projeto de integração. E aí a gente vai levar o tanto que for necessário para o seu objetivo dessas funcionalidades que o André comentou. A vantagem com o RP da TOTUS é que você já tem tudo isso pronto, disponível de um modo padrão. Tá? Ocorrendo uma alteração no planejamento da produção, que envolve mudança de máquina, essa atualização é feita automaticamente ou depende da interferência humana para realizar a atualização? Eu tenho dois cenários para essa tua pergunta. Né? Eu estou entendendo que a sua pergunta é aquele típico, gera uma ordem de produção, pensando num roteiro padrão, tá legal? E no roteiro padrão, eu às vezes posso ter mais de uma máquina, tá legal? Então, dentro do mesmo roteiro, eu posso ter um grupo ali, um centro de trabalho que tem um grupo de máquinas, que é indiferente para aquela ordem de produção, para aquele roteiro daquela ordem de produção, é indiferente eu fazer na máquina 1 ou na máquina 2. Nesse cenário, não precisa de intervenção humana, tá? Então, você pode, o TOTUS MES vai iniciar ali a ordem de produção em qualquer uma daquelas máquinas do centro de trabalho, previsto no roteiro padrão daquela ordem de produção. Perfeito, Anderson. Porém, tem situações em que eu tenho roteiros alternativos. Tá? Então, tipicamente, eu estou produzindo aqui nesse centro de trabalho, que não precisa de intervenção humana. Eu vou dar um exemplo. O meu roteiro padrão é eu usinar uma peça num centro de usinagem. Tá? O meu roteiro alternativo é eu tornear, fazer uma operação, primeiro no torno e depois fazer uma operação na fresa. Então, uma coisa é eu fazer um centro de usinagem, aonde o centro de usinagem faz duas operações distintas, torneio e fresa. Outra coisa é eu fazer uma operação 10 agora no torno e uma operação 20 na fresa. É completamente diferente, tá? Então, nesses casos, o PCP, ele não vai aceitar um apontamento daquela ordem padrão num torno, não está previsto, só está previsto o centro de usinagem. O PCP tem que, aí sim, cancelar ali aquela ordem e reemitir aquela ordem com o roteiro alternativo. Em vez de uma operação 10 centro de usinagem, uma operação 10 no torno, uma operação 20 na fresa, tá bom? Então, há situações em que a gente resolve automaticamente, quando o centro de trabalho são diferentes máquinas estão dentro do mesmo roteiro padrão, ou a gente vai ter uma intervenção humana assim no PCP para eliminar aquela ordem original e criar a ordem com roteiro alternativo, tá bom? Ainda assim, precisa desse tipo de intervenção. Vamos lá. Agora, a Letícia me pergunta, bom dia, o uso desses serviços, né? Manutenção preditiva, reporte de parâmetros de qualidade, fora do range estabelecido, é possível apenas com o uso de todos os módulos de qualidade, manutenção, produção, ou em caso tenha apenas um módulo de produção, essas usabilidades já são possíveis em alguma escala? Ótima pergunta, Letícia. Quando eu falei no início da minha apresentação que diferentes fábricas têm diferentes maturidades, é muito comum o cliente já ter usado, eu vou dizer que é o mais comum de todos, tá? O cliente tem um uso mais maduro do PCP e não tem um uso muito maduro ainda das funcionalidades de qualidade do seu ERP. Então, é muito comum a gente ter interface nativa cobrindo o seu PCP,
as ordens de produção, e você já usar no TOTUS MES, sem nenhuma integração com o seu ERP, você já usar no TOTUS MES ali os planos de controle de qualidade no processo, seus planos de inspeção, seus checklists, cadastrados diretamente no TOTUS MES. Da mesma maneira, a parte de manutenção, a gente abriu uma ocorrência de manutenção no TOTUS MES, sem ter um uso completo de manutenção preventiva no seu manutenção industrial no seu ERP. Então, ali na manutenção, tipicamente a gente faz só uma solicitação de ordem de serviço ou deixa o TOTUS MES só para a gente registrar a quebra e calcular o MTBF, o MTTR junto com o OEE, por exemplo, ali da máquina, né? Então, essas diferentes maturidades nos levam a um passo a passo diferente, Letícia. Tanto gradualmente a gente ir evoluindo no uso dessas funcionalidades lá no MES no chão de fábrica, como gradualmente você também aprimorar o uso desses outros módulos no seu ERP e gradualmente você ampliar o escopo, né, da sua integração entre o seu ERP e o seu MES. Perfeita a tua pergunta, muito pertinente, porque a maioria dos projetos MES ainda tem um foco na integração apenas da ordem de produção. Com relação ao controle de qualidade, ele também está integrado ao TOTUS MES? Olha que bom, essa pergunta, Anderson, veio logo depois da minha resposta da Letícia. A interface TOTUS MES, ela começou primeiro só com a ordem de produção, que é onde está a grande demanda pela interface nativa, né? Fazer o download da ordem e fazer o upload do report da ordem de produção. O segundo grande movimento da interface nativa, ele foi no controle de materiais, consumo real. Então, a gente também tratar, além da ordem de produção, as transações de materiais, como o André explicou. Transferência de material, consumo real, devolução de material de saldo não usado na ordem para o almoxarifado. Então, esse foi o grande segundo passo que a gente deu na interface nativa. O terceiro grande passo da interface nativa foi a solicitação de abertura de ordem de serviço no ERP. Então, a máquina parou por um motivo de quebra. Então, do próprio TOTUS MES, apontando o motivo da parada de manutenção, quebra de máquina, aí ele já faz uma solicitação de ordem de serviço no ERP. E o quarto pilar, né, do TOTUS MES, que é o da integração dos parâmetros dos planos de controle de qualidade, esse ainda não foi feito, porque é onde a gente tem a menor maturidade e a menor demanda do mercado, tá? Então, esse é um roadmap que nunca foi acelerado, porque tem pouca empresa ainda demandando esse tipo de integração. Então, a resposta à sua pergunta é: está integrado ao TOTUS MES o controle de qualidade? Hoje ainda não. Isso é um roadmap, mas você pode aí conversar com o seu executivo da TOTUS para ajudar a gente a acelerar isso e a gente identificar outras demandas. Anderson, obrigado, viu? Os equipamentos de fábrica podem ser antigos? Amaury, sim, como eu falei, né, a conectividade, lá no início da minha apresentação, a conectividade do TOTUS MES com a máquina, ela se dá de diferentes maneiras, né? Máquina muito antiga, são máquinas eletromecânicas, máquinas que não têm um PLC com porta Ethernet, a gente coloca um dispositivo IoT. Então, a gente coloca lá como se fosse um roteador, mas que tem um sinal digital que pega os cliques de produção da máquina, tá bom? Então, esses sinais são sinais elétricos, é uma máquina eletromecânica que não precisa nem ser microprocessada e muito menos ter uma porta de comunicação. Então, nas máquinas muito antigas, a gente vai pegar um sinal elétrico nesse dispositivo IoT e esse dispositivo IoT manda o sinal de produção, de parada da máquina para o servidor do TOTUS MES. E posso também dizer para vocês que a imensa maioria dos nossos projetos, a gente ainda pega os dados de máquina dessa maneira. Fábricas mais novas, com equipamentos mais modernos, hoje em dia, eles já vêm com uma porta Ethernet, a gente às vezes já pode conectar o TOTUS MES direto à porta Ethernet do controlador da sua máquina e a gente dispensa aí esse uso desse IoT e a gente vai ali buscar direto da CPU, do controlador da máquina, a quantidade produzida, as paradas, até alarmes, motivos de parada, e nesses casos a gente pode até pegar consumo real direto ali de medidores que estão embarcados no equipamento. Então, a resposta é sim, podemos falar com os antigos
e ainda é a grande realidade do parque industrial brasileiro. Já tem gente aqui pedindo proposta, fico contente com o interesse. Marco, mais uma pergunta. Como funciona a identificação do tipo de equipamento que será necessário para cada máquina? Então, Anderson, essa tua pergunta vai de encontro com o sinal elétrico que eu acabei de explicar, tá legal? Nós temos, durante a implantação do TOPS-MES, a gente tem um treinamento específico para o seu time de manutenção. Tipicamente, e na imensa maioria das vezes, o nosso treinamento é suficiente para o seu time de manutenção, em cada uma das máquinas, identificar qual é o sinal elétrico que a gente pode pegar, que vão mostrar que a máquina está trabalhando, ou que vão mostrar que a máquina está ciclando, né? Ela fez um ciclo, ela fez uma peça, certo? Então, tipicamente a gente pega lá 2 sinais da máquina produzindo ou máquina parada, e a máquina produzindo pega um segundo sinal de ciclo, tá? Bom, identificar esse sinal da máquina, tá certo? É algo que vai vir, a gente pega lá o manual da máquina, vamos dizer assim, e nós vamos identificar naquele manual da máquina qual que é o melhor, vamos dizer assim, sinal elétrico que ela tem dentro do painel, e a gente costuma colocar ali um relezinho, alguma coisinha que eu copio, né? Eu dou ali um paralelo daquele sinal da máquina e mando esse sinal para o dispositivo IoT do TOPS-MES. Então, essa conexão ela é elétrica da máquina para o nosso dispositivo IoT, e o nosso dispositivo IoT, eu não enfatizei, pode ser tanto cabeado via cabo internet, como também pode ser Wi-Fi, wireless, né? Então, a conexão do dispositivo IoT com a sua rede de TI, ela é bem simples, e a conexão do dispositivo IoT com a sua máquina também é muito simples para um eletricista, né? É muito simples para um eletricista da sua manutenção, mas não é simples para o pessoal da TI, porque não está habituado ali a olhar um painel de uma máquina, mas isso é o dia a dia da manutenção elétrica dos nossos clientes, né? Abrir o painel da máquina para ver se caiu o disjuntor, e ver se alguma coisa ali aconteceu. Então, esse camarada é o profissional que a gente chama para fazer o fiozinho, melhor dizendo, ligar o fiozinho do painel da sua máquina até o nosso dispositivo IoT, tá? Não se preocupa, isso é desse modo aí na imensa maioria dos nossos clientes. Muito eventualmente, um cliente pede para a gente ter um técnico junto, porque ele não tem ali um técnico de manutenção elétrica para ajudar nisso, tá? É muito raro. Podemos agendar uma visita à sua empresa para entender melhor as necessidades de vocês e como podemos ajudar. Tá, isso aí. A gente tem um processo comercial que a gente acelera esse entendimento. Marco, está perguntando aqui se a gente agenda visita. A primeira coisa que quando a gente fornece os nossos dados de contato é a gente marcar uma reunião via Teams, tá? E na nossa reunião via Teams a gente já traz aí, vocês trazem as suas dúvidas, a gente faz uma escuta para entender a tua realidade de ERP, de PCP, de qualidade, de manutenção, de controle de movimento de materiais. A gente conhece um pouquinho quais são os processos industriais, o jeitão que você tem ali na tua fábrica, o número de máquinas, e a gente começa já numa reunião remota, a gente começa já a poder falar assim, poxa, para esses seus objetivos, o passo a passo que a gente recomenda é esse, a gente dá estimativa de investimento, ajuda você a criar uma visão de retorno de investimento, para você conseguir viabilizar esse projeto junto aí com a diretoria, esquentar o assunto junto com a sua diretoria, e aí, conforme as coisas vão evoluindo, a gente agenda uma visita, e aí a gente vai detalhar ali tudo aquilo que foi previsto naquela estimativa de investimento para transformar numa proposta comercial firme, né? E aí sim a gente começar o projeto. Então, por isso que eu enfatizo, os meus dados de contatos estão aqui, entre em contato conosco, vamos agendar esse bate-papo e a gente vai se conhecendo melhor e planejando os próximos passos para ajudar vocês a iniciar essa jornada 4.0. Combinado, pessoal? Chegamos aqui exatamente 10 horas, 1 minuto. Eu agradeço muito a participação de todos, a interatividade aqui junto com as perguntas foram muito ricas e eu tenho certeza que ajudou a esclarecer aí o que estava nas dúvidas na cabeça de muitos dos participantes. Prazerzaço, espero o contato de vocês.
Até a próxima. Fiquem de olho na nossa programação, que a gente tem sempre um tema diferente a cada mês sobre a digitalização do seu chão de fábrica com o TOTVS Mestre. Obrigado, pessoal. Um abraço.